é que você tá? Eu também, e você? Tranquilo. Tudo na correria de sempre, mas sempre na graça também, né? É, que bom. E a Fanny também? Vani, você tá bem? Dá um oi aqui rapidinho. Só pra ela, Oi, por favor. Depois você dá o oi aparece, pra ela. Fanny. Vem aqui dar o oi, menina. Fanny não quer aparecer? Oi, Oiê! Tudo bom? Saudade de vocês, gente. Agora vai ter que vir em Bauru. É, né? E aí, tá tudo bem aí na adaptação da vida nova? Ah, tá indo tudo bem. É tudo que a gente pediu e um pouco mais, né? Eita, Glória, então tá bom, né? Então só um tempinho aqui que eu vou mandar de novo os convites Tá, pro pessoal aqui no Instagram. Se você tá bom, quiser, por gentileza, mandar no seu também. tá bom. Você tá me ouvindo bem? Eu tô, e você? Tudo top, tudo tranquilo. Tá Gostou bom. dos livros aqui? É de uma editora, não sei se você conhece. É Conheço! uma editora muito boa, galera. Para quem estiver interessado em livros com relação a Cristo, com relação a Deus, com relação a crescimento espiritual, Editora Rema Brasil, ó. Não sei se o Yeah. pessoal vai conhecer, mas tem bastante livro. Esse aqui não é nem um terço do que tem. Tá? Deixa eu Mas mandar. semana, Léo, a gente vai passar de 130 títulos, né, amor, em catálogo. A gente vai para 132, Léo. Ô, louco! É livro pra caramba. Esse mês a gente vai lançar 4 livros. E uma coisa bacana agora, né, que a gente está trabalhando é entrar com assuntos novos. Então, a gente tem. Calma, Léo, vai dar certo. Não, é que você fica aí soltando o livro. Olha isso aqui! você Olha vai isso aqui! todo mundo fala isso, assim, ó, gente, não tá dando mais para acompanhar, mas vai dar. Vai escolhendo, você vai encaixando aí e vai dar para ler. Ah, E a vamos gente lá. Deixa eu mandar os convites aqui. Hã? Pode ir falando que eu vou mandando os convites aqui. Tá bom. Esse mês a gente entrou com um autor novo e esse autor trabalha com assuntos também diferentes em catálogo, então a gente lançou já o livro Excelência, Ah, que é um que a gente ainda não tinha e talvez é um assunto que a gente não tenha tanto no mercado, né? a gente já conhece o autor? Então, o autor novo é o Andrew Womack, ele. Para o nosso catálogo, né? Ele é um autor novo. Aí a gente vai ter mais 2 lançamentos. Um foi divulgado hoje, que é a motivação para o seu sucesso. E os outros 2 eu não posso contar porque vai lançar essa semana. Mas tem muita coisa boa e, inclusive, no tempo da nossa live, você ainda vai falar, mas já vou adiantar, sobre família. Esse é um dos assuntos que pode ser que seja uma novidade esse ano também na editora. Meu Deus do céu. Como é que eu vou ter que trabalhar só para comprar livro? Meu Deus, né? Meu Deus. Então tá bom. A última pergunta. Tá dando para ouvir a musiquinha que tem de fundo aqui? Não, a musiquinha não. Não tem problema, até porque não é mesmo para aparecer. Senão vai estragar e depois dá copyright. Ah, então tá bom. Oi, Luciane, tudo bem? Tá mandando oi para você. A amigona nossa lá de São Paulo, um beijo, tia, te amo, viu? Ah, tia. Aí, ó. Tomar um chá, né? Acabei de chegar do serviço, tem que encher alguma coisa na barriga. Tá certo, Léo. Tava arrumando janta também, vida real, né? Ó, vida real. Ah, todo mundo tem, né? Aí, Oi, Gi, um beijo. Várias amigas queridas. Te amo também, Lu. então, vamos começar a conversar? Bora, vamos. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao POV, o Pra Onde Vamos. E essa semana a gente está aqui com essa beleza, essa amiga, essa companheira, essa professora, essa pastora, essa ministra, essa mãe dupla, esposa. Quer colocar mais algum adjetivo? Não, Léo, tá ótimo assim. Então tá bom. É ela, Daiane Bonetti. E é Daiane, tá bom, galera? Daiane. Yes. Daiane, que é também parte muito importante da Rema Brasil, que no começo eu comecei a falar, mas não era brincadeira, que é a editora desses livros maravilhosos aqui,
cheios de sabedoria e graça, todos provenientes do esforço da parte publicitária, venda, organização dela. Muito obrigado pela sua vida, Daiane. Já começo aqui. Porque se não fosse por você, essa sabedoria não teria chegado à minha casa e à casa de muitas outras pessoas. Amém. Hoje vamos falar sobre família cristã. Mas antes disso, a gente vai conhecer um pouquinho mais de Daiane. Daiane Bonetti. Vamos lá, deixa eu aqui, coloquei algumas perguntinhas que são perguntas que a gente faz para todas as pessoas. O Euler Oliveira apareceu aí na live também. Olá, Euler, tudo bem com você? Corretor Leonardo Rocha, olá, tudo bem com você? Outras pessoas, olá também. Samir fala. Ó. E ó, adivinha quem é esse que falou? Fala bem de mim, amor. Adivinha quem é? É um cara aí, eu já vi ele já. Eu tenho que cobrar aí uma live dele também, porque se ele não fizer live comigo, a próxima vez que ele precisar, eu deixo o pé dele cair. Vamos lá. Daiane, alguma vez você já pensou em deixar a sua vida ministerial de lado? Ai, Léo, não. Né? Porque não. Assim, ministério, não. Porque quando a gente pensa, o chamado está totalmente ligado com o nosso propósito, né? Com aquilo que a gente tem em Deus. Então, por mais que tenham fases que são mais desafiadoras, que pode chegar pressão, pode chegar desânimo também, mas a gente tem uma confiança no Senhor, né? A gente sabe que as situações, elas vêm, mas elas vão passar. E a gente não pode, né, perder aquilo que está no nosso coração, a visão que Deus colocou, ainda que às vezes a nossa visão vai estar um pouco turva, naturalmente falando, né? A gente não vai entender algumas coisas, né? Em algumas estações parece que a gente não vai enxergar com tanta clareza tudo que Deus tem para nossa vida. Mas a verdade é que a gente nunca vai saber mesmo a respeito de todo o plano de Deus para nossa vida. Ele vai revelando medidas para nós, à medida que a gente vai crescendo, amadurecendo, né? Tanto de idade também, mas principalmente espiritualmente, né? Então, existem fases no chamado, e eu sou nova, né? Existem muitas pessoas que já caminharam muito mais na minha frente, mas existe também o seu crescimento espiritual. E ele não é medido pela idade que você tem ou por quantos anos de igreja que você tem, né? Isso é à medida que você se relaciona, né, e cresce com o Senhor, amadurece com a palavra. Então, isso faz com que a gente tenha uma segurança em Deus, que independente das situações, a gente não vai abrir mão daquilo que Ele planejou, a gente não vai abrir mão do chamado que Ele tem para a nossa vida, né? Ainda que a gente não esteja enxergando todas as fases, a gente anda pela fé e confia no Senhor, né? Sabendo que em cada fase Ele é fiel para suprir, para cumprir cada palavra que Ele tem dito ao nosso respeito. Então, uma frase que a gente sempre... Eu me lembro de quando eu era aluna do Rema e eu ouvia, né? Se você pensa em desistir, desista de desistir. Né? E isso é muito forte, né? A gente não pode tomar decisões, ainda que pensamentos cheguem, né? Como a gente sempre ensina, passarinhos podem sobrevoar sobre a nossa cabeça, mas a gente não pode deixar ele fazer ninho, a gente não pode deixar que sugestões, que pensamentos, e por causa de situações a gente realmente queira, né, desistir daquilo que Deus tem para nossa vida. Essas coisas passam. Né? Eu gosto muito de uma frase que a gente fala que se tem um lado bom de uma tempestade, de alguma coisa que é ruim na nossa vida, é que vai passar, né? E uma segurança que a gente tem é que Deus não muda, né? Ele continua sendo bom e à medida que a gente confia, né, e decide caminhar com Ele, Ele mesmo vai revelando os planos, vai abrindo portas, vai colocando situações novas na nossa vida, vai trazendo clareza a respeito da vontade dEle. E quanto mais a gente se mantém fervoroso também, né, Léo? Tem a nossa parte em relação àquilo que Deus tem para nossa vida, isso mantém a gente firme mesmo, afogueado, para não desistir daquilo que Ele tem para nossa vida, não. Exatamente. Isso é realmente muito bom, porque, por exemplo, se a gente já tivesse desistido nesses últimos meses, a gente não estaria aqui hoje conversando. É verdade. É verdade. Vamos lá, mais uma.
Já gostei do começo. O começo já foi bom, o começo já foi bom. Vamos lá. Agora vamos complicar um pouquinho mais sua vida. Ah, Jesus. Porque seu pai tá assistindo. Meu pai tá. Oi, pai, te amo. Vamos ver, Valdir, vamos ver. Ele não vai ficar bravo porque eu vou deixar isso bem claro aqui. Vamos lá. Manda, Léo, depois eu falo com ele, pode mandar. Na sua jornada de crescimento espiritual, existe alguém, qualquer pessoa, tá? Não precisa ser viva, não precisa ser próxima, mas existe alguém a quem você realmente diria: essa pessoa foi essencial para mim? Não vale o seu pai e não vale o Samir. Tá? Já vou deixar claro porque eu sei que um deles poderia ser uma escolha óbvia ali pra gente que tá de fora. Então, ó, Léo, eu penso assim, não tem uma pessoa, porque a nossa vida, a gente não é influenciado por uma pessoa, Sim. né? E por mais que eu queira falar, não você fala assim, não vale seu pai, né? Ele tem uma culpa, uma parcela muito grande naquilo e ele é muito culpado pelo que a gente vive hoje. Essa é que é a verdade, né, Léo? Ele estava até respondendo para a revista Conexões esses dias e falando que eu tô quase aí entrando na casa dos 40 daqui a pouco, né? Não tenho medo de falar. Eu tava ali respondendo a revista, tá, Stephanie? Não! Desculpa. Não, deixa eu falar sério. Bia tava falando uma coisa, Léo. Antigamente, né, a gente vivia um modelo de família muito diferente do que tem hoje. E era uma época que a gente não escolhia, por exemplo, ir para a igreja. Então não tinha opção ficar em casa. Ir para a igreja era parte da rotina da família. Então isso era muito forte, né? Meu pai não negociava com a gente. Então, assim, eu lembro que as minhas primeiras lembranças sobre precisa chegar na igreja na hora não é de quando eu sou adulta, é de quando eu era criança, né? Que se a gente se atrasasse, ele pegava o carro e ia na frente e a gente que fosse atrás, porque tinha hora para chegar na igreja, né? Então, assim, muito difícil eu começar falando que ele e a minha mãe não são meus primeiros referenciais, porque eles são de fé, de pastoreio, né? Eu vi meu pai pastoreando a nossa casa, né, a gente como filha. Então, isso é um exemplo muito vivo, né, e muito claro do que é o chamado pastoral para a gente. Então, assim, grande parte do que eu sou, na verdade, nós somos resposta e fruto daquilo que ele declarou a respeito da nossa vida, né? Então, a gente já é uma resposta àquilo que ele declarou sobre o nosso futuro. Né? Então, hoje o que a gente está vivendo aqui, cada uma em um lugar, né? Eu estou aqui, a minha mora nos Estados Unidos, a Lely está aqui agora, né? Mas esses dias, né, estava lá do outro lado do mundo também, e eu duvido que logo ela volte de novo para qualquer outro lugar. É resposta daquilo que ele declarou sobre nós a respeito do nosso propósito. Então, eu tenho que falar que sim, né? Grande parte a culpa é deles, sim, do meu pai e da minha mãe. E são os primeiros exemplos que eu tive de excelência, de obediência, do que era servir ao Senhor, do que era comprometimento, né? Então, assim, muita coisa que talvez eu até ensine e ouça hoje, adulta, eu tive como um referencial na minha casa. E isso me forjou, né, para ser, para me manter mesmo no caminho, para ser instruída no caminho. E aí, claro, que depois disso a gente tem uma série de influências e muitos líderes abençoaram muito a minha vida, né? Teve vários pastores que nos acompanharam, que foram uma grande bênção. E especialmente hoje, que eu posso falar, no Ministério Verbo da Vida, que é o ministério que a gente faz parte, né? Nosso maior exemplo é o pastor Bud, que hoje está com o Senhor, a Mamadinho. Aquilo que eles fizeram por nós, né? Deixando tudo nos Estados Unidos, vindo para o Brasil, trazendo essa palavra que trouxe tanta revelação, tanta libertação, tanta clareza. Então, influenciou diretamente a minha vida, né? Quando eu sentei numa sala de aula como rema e comecei a entender o que era a Bíblia, quando eu abria, lia e entendia aquilo que estava sendo falado. Então, eles são grandes referenciais de fé, de amor, né? E tantos outros valores. Hoje também a gente tem, antes de chegar aqui, né, pastor Eliezer, que foi nosso treinador, pastor Neemias, meu tio Esdras também, que era pastor auxiliar, mas foi uma grande referência na nossa vida. E aqui também, né, nós temos os nossos pastores atuais, pastor Thiago,
tem a esposa dele, a Juliana, e tem toda a diretoria do ministério, né? Nossa liderança que é muito íntegra, e a gente tem o privilégio de caminhar muito perto, e porque a gente está perto, né? A gente recebe dessa influência, da unção, e isso vai moldando a gente, à medida que a gente vai caminhando, né? Com homens de Deus, a gente vai sendo exposto à unção que está depositada na vida deles, isso afeta, à medida que a gente deseja, né, e se inclina para receber dessa unção, isso molha a nossa vida e vai mesmo construindo o nosso destino em Deus. Então, muito do que eu sou hoje, assim, é fruto da unção que escorreu. Todos aqueles que foram cabeça da minha vida, começando pelo meu pai e a minha mãe, né? Toda a liderança e com certeza meu marido também, né, Léo? Não vou poder deixar de falar. Não tem como não, né? Família. E é tão claro isso, né, Léo? Porque às vezes algumas mulheres detêm mesmo o chamado de Deus e sabe do propósito. Eu sei da clareza do plano de Deus para minha vida. Meu marido sabe aquilo que Deus tem em relação ao meu chamado, né? Nós temos características diferentes. Mas, Léo, eu tô debaixo da cobertura dele, né? Ele é o cabeça, o sacerdote da minha casa. E meu propósito nunca vai desviar ou nunca vai cair da autoridade que ele tem, né? Na minha casa, como líder, sobre a minha vida também. Então, com certeza, ele é uma grande influência. E tem... Aí, amor, ó, tô falando, hein? Você pediu, tá pedindo, ouvindo, né? Tô ouvindo. Eu tô ligado. E a verdade é que até essas características, né, Léo, que são diferentes no casal, quando a gente sabe receber do que tem na vida do outro, isso influencia a nossa. Eu costumo brincar, não só falando sobre chamado, mas de tudo agora, que quando eu me casei, eu era uma pessoa. Hoje tem tanto dele em mim, tantas características que mudaram, que a gente já nem sabe exatamente o que é o quê, mas que eram muito positivas e muito necessárias para o meu crescimento, para as minhas experiências, né? Então, com certeza, ele é um dos meus grandes motivadores, né? E me ajudou em muitas fases para que eu possa ser quem eu sou hoje também, né? Uma pessoa mais leve, mais extrovertida, né? Porque às vezes a gente só espiritualiza as coisas, não é? Porque é só chamado, só ministério, mas a gente é a gente, né, Léo? Existem características na nossa vida, da nossa personalidade, algumas coisas que a gente carece mesmo de ser abençoado pelas pessoas que Deus coloca à nossa volta. Então, meu marido realmente é essa influência na minha vida, positivaça. Ó, coração, né? Tá bom. Foi o que eu comecei falando, né? Você é muito mais do que apenas isso que a gente vê. Você é uma pessoa completamente cheia de lados. Você é mãe, você é esposa, você é ministra, você é pastor às vezes, você faz parte da editora Rema, você faz parte do Rema, você faz muitas coisas e em cada uma delas você é algo. Entendeu? Vida real, né? A gente é uma só pessoa, né? A gente não vai ser uma pessoa no culto, ou quando tá ministrando, ou quando tá na escola, né? Assim, a gente tem várias atuações. Facetas, lembrei. Facetas. Você é uma pessoa de várias facetas. Né? Assim, são muitas facetas, mas a gente é uma única pessoa, né? E a gente precisa se deixar ser molhado pela influência de quem Deus coloca na nossa vida, seja nossos pais, líderes, né? O cônjuge, os nossos filhos também, né, Léo? Então, assim, à medida que o Bruno foi crescendo, eu olhava para ele e eu conseguia enxergar nele coisas da minha vida, né, do meu marido, eu via coisas que eram muito positivas e pontos que eu olhava e fazia, eu não quero que ele faça isso porque eu faço isso, né? E isso me motivou a me tornar alguém melhor também, né? Então, não é porque é meu filho que eu não posso receber dele também, pelo contrário, desde pequena eu já expus meu coração e abri, né, para que eu pudesse receber dele, para eu também melhorar, né? E poder colaborar com o crescimento dele de forma correta também, né? Tá bom. Então, vamos mais um pouquinho de Daiane, mais um pouquinho de Daiane, mais um pouquinho de Daiane.
Daiane, você faz parte do Rema Publicações. Essa é uma questão um pouco difícil para a senhora, mas eu quero realmente que você me diga um livro. Me diga um livro. Escolhe Tá. um. Porque é para eu indicar? Léo, eu gosto de vários livros nossos, né? Se eu vou indicar nosso, se eu fosse indicar um para qualquer pessoa, eu indicaria o devocional Pedras Preciosas, né? Porque como esse mesmo aí, ó, o azulzinho atrás de você, ele é uma riqueza, um material assim maravilhoso. Talvez uma das coisas mais assim incríveis que eu já vi em relação a devocional, né? Então é um livro que eu indico muito. Eu gosto bastante do livro Graça, DNA de Deus, do pastor Tony Cook, também. Tem aí, Branquinho? Eu não tenho graça, eu comprei o Compreendendo o Caráter de Deus ao invés de comprar o Graça, porque o Graça eu tenho. Não, mas. O e-book, muito bom. É um outro livro que eu gosto bastante, Léo. E um livro que eu gosto muito, que não é da nossa editora, mas tem tudo a ver com a nossa visão, é Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida. É um livro-chave. Ele, Amor, Caminho para a Vitória, Crescendo Espiritualmente. É até difícil falar um só, porque são muitos livros e com temas que são muito necessários e relevantes para a nossa vida. Né? Então, são livros para reler sempre. Amor, Caminho para a Vitória, do irmão Reagan, Crescendo Espiritualmente, Seguindo os Planos de Deus para a Sua Vida. São livros maravilhosos, então super indico. A moça ali está perguntando o nome do livro, ó, Fernanda Leonardo. Qual deles, Fernanda, que eu falei? Primeiro, o do Graça. Falei o devocional, né, Léo? O primeiro, que tá bem atrás dele. Pedras Preciosas. Falei o Graça, o DNA de Deus. E aí acho que eu falei depois esses do livros que não é. Né, que eu falei que são livros chaves, assim, para você reler sempre. Não são o devocional, é esse mesmo, esse que tá atrás do Léo, Fernanda. É o Pedras Preciosas do Grego 1. Ele é o Pedras Preciosas do Grego 1, porque tem o 2. Aquelas, ó. E aí a gente tá só esperando o momento certo, mas a gente vai lançar o 2 também. Pega aí, Léo, pra lá ver. Então, o Pedras Preciosas, deixa eu aproveitar só esse momento aqui. Ele é um pouquinho caro, mas não é sobre o valor, tá bom? Por quê? Porque eles são 4 livros. 4 livros, Essa edição nova agora, além de serem 4 livros que já eram antes, são em capa dura. Tem toda a paginação em cor amarelada, que ajuda muito na sua leitura. As letras são em tamanho médio, o que também ajuda para pessoas que têm óculos, mas não a usam com normalidade. Por exemplo, eu que estou sem agora. Todos eles vêm com marcação de página e marca-páginas também. E é claro, se você entrar na loja Rema, você consegue dividir no cartão, olha só! Passa no Verbo Shop. No Verbo Shop! Mas é isso mesmo, verboshop.com.br. Olha, uma curiosidade, esse é o livro mais vendido no nosso site de todos os tempos, né, amor? Desde que lançou. É o material que a gente mais vende todos os anos. Então, vale muito a pena. Falando porque não é só propaganda, porque ele é maravilhoso mesmo. É um material muito bom. A gente tá lendo. A gente tá lendo aqui em casa. Todo dia, Léo, a gente tem venda dele e é disparado o material mais vendido que a gente tem no nosso site. Ele é realmente muito bom. E é coisa boa para quem gosta. Tá no planejamento, não agora breve, mas também não tão longe. Vai sair em português o Pedras 2 também. Vai ter o 2, Steph. Ai, Steph. Vamos voltar. Ó, retomando. Daiane, agora você vai escolher e, por gentileza, falar para os nossos participantes aí uma música. Uma música, Léo? Eu quero saber do seu interior, quero saber de você.
Ah, eu gosto de várias músicas. Eu gosto de algumas músicas antigas também. Eu gosto de coisa muito. Eu gosto de coisa bem moderninha, mas eu gosto de músicas antigas. Uma música que eu gosto muito é da Ludmilla. Ela é antiga, chama Maior é Jesus, que fala maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa é uma música que eu gosto muito mesmo. E talvez agora, das mais novas, assim, uma música que eu gosto muito é Girê, A Bondade de Deus. Eu gosto muito, a gente ouve muita música aqui em casa. Então, beleza. Então a gente vai começar agora a entrar de fato no nosso tema de hoje, que seria família e Deus, família cristã. Mas antes disso, para você que está aí, por gentileza, aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas. Se você tiver alguma pergunta a mais, pode ser sobre o livro, pode ser sobre a Daiane ou sobre o tema, manda mensagem aí que a gente responde, que fica num balãozinho bem no cantinho aqui embaixo, com uma interrogação dentro. E logo do lado tem uma flechinha. Aproveita para compartilhar a nossa live, tá bom? Vamos lá. Daiane, agora é o momento mestra, professora. Como foi para você viver dentro de um lar cristão? Essa pergunta é importante para mim porque eu não sou de um lar cristão. Eu fui criado dentro, sim, de um lar onde minha família ia para a igreja católica. Só que não era como é hoje. Por exemplo, o cristão que eu sou hoje não é a mesma coisa que eu era católico. Hoje eu tenho essa leitura. Eu faço isso, eu faço parte da igreja, faço parte do corpo de Cristo, eu sei dessas coisas. Então, eu só aprendi isso depois que eu realmente passei a ter o meu lar cristão com a minha esposa. Agora você cresceu em um lar cristão. Eu quero saber de você como era. Foi muito bom, né, Léo? Assim, você cresce num ambiente protegido pela palavra. Isso faz muita diferença. Né? Como eu estava falando para você, quando você falou, não vale falar da influência do seu pai. Impossível, porque eu nasci num lar cristão e nos meus pais eu tive os primeiros referenciais daquilo que era servir ao Senhor, o que era amar a Deus, né? O que é viver uma vida de obediência, o que era o chamado. Então, você crescer nesse ambiente é um ambiente muito seguro. Por quê? Por causa da palavra, né? A palavra nos guarda, a palavra nos protege, a palavra é o nosso guia. Então, assim, eu cresci no caminho, eu tive a oportunidade, né? Que você está falando, eu não tive essa oportunidade. Eu tive de acertar, ter muito mais chances de acertar. Claro que, Léo, você pode ter um lar cristão e nem tudo ser perfeito. Claro, porque a gente não é perfeito, né? Sempre foram necessários ajustes na nossa família, na nossa vida. Eu via nos meus pais, nas minhas irmãs. Nem todas as fases foram as melhores fases que a gente viveu, mas é claro que por causa da palavra, meu pai conseguia lidar com todas as coisas de uma forma muito diferente. Então eu tenho muita gratidão e eu me sinto muito privilegiada, né? E sou grata mesmo ao Senhor por ter crescido no temor do Senhor, ainda que eu não tivesse muita compreensão de tudo, como eu tenho hoje a respeito da revelação da palavra, a gente tinha o temor do Senhor, né? Isso ficou colocado muito forte no nosso coração. Então a gente não queria viver numa vida de pecado. A gente queria viver uma vida que agradava ao Senhor, né? A gente tinha esse norte, assim, na nossa vida de... eu sei quando eu estou agradando ou não a Deus, né? Então, isso foi muito seguro e eu sou muito grata por esse privilégio mesmo. Entendi. E tinha alguma coisa ali de quando você estava crescendo que agora você deve até saber o porquê, né? Mas tinha algo que você não podia fazer ou algo que você era obrigada a fazer e você não entendia o porquê? Ir para a igreja, por exemplo, na época que eu era criança, tinha que ir, não tinha que não ir, né? Então, assim, que saco, você vai ficando adolescente, não queria fazer isso, por que que meu pai me obriga? E hoje, eu dou graças a Deus, né, Léo? Que meu pai me obrigava, eu faço o mesmo com meu filho. Não dou opção de querer ir ou não, vai, né? Porque você expondo no ambiente certo, é que você vai receber da influência correta. Então, glória a Deus que eles me obrigavam a fazer algumas coisas que na época eu não entendia. E as coisas de adolescente, jovem, né, mó drama.
Mas que hoje eu faço, meu Deus, graças a Deus, foi segurança para minha vida. Eu faço com meu filho agora também. É, isso está envolvido na próxima pergunta. E agora você tem um filho, tá vindo outro. Tá vindo E outro. e a próxima pergunta é: você reproduz? Agora eu vou colocar um aspas bem grande, tá? Aqui, ó. Aspas bem grande. Tudo, fecha aspas, que você vivenciou na sua família até agora. Agora, quer dizer. Não, tudo não, Léo. Por quê? Primeiro que quando a gente era mais novo, há muitos anos atrás, a gente não tinha o conhecimento da palavra revelada como a gente tem hoje. Então, algumas coisas que a maneira como a gente foi ensinado foi porque meus pais também aprenderam daquela forma e não é a maneira como hoje a gente entende que deve ser passado para o nosso filho. Esse é um dos pontos, né? Então, nós tivemos mais compreensão a respeito da palavra de Deus e isso mudou. Tanto meus pais mudaram, não fariam isso hoje, como não me ensinariam algumas coisas como elas foram ensinadas, né? Como também eu não faço porque eu também tive a compreensão disso. Então, esse é um dos pontos. A outra coisa é que, assim, Léo, toda família tem problemas e tem situações, né? Então, assim, na época que meus pais me educaram, né? Hoje a gente fala, nossa, isso não foi bom. Eles mesmos enxergam aquilo que fizeram que foi bom ou não. E eu consigo olhar na minha própria criação e replicar o que foi bom para o Bruno e o que não foi, né? Então, às vezes, fizeram coisas muito bem intencionadas em relação a nós, mas que não era a melhor forma de lidar, né? Só numa época que os pais tinham vivido muita pressão financeira, meu pai mesmo, né? Saiu do sítio, viveu muitas situações, então ele queria proporcionar o máximo de coisas para nós. Hoje a gente tem muito mais equilíbrio em relação a isso na educação do Bruno, né? E talvez ainda mais na do Murilo, porque a gente vai mudando e vai vendo, isso aqui não funcionou com esse, no próximo você vai melhorar. Então, nesse sentido também, né? Aquilo que não funcionou na criação, a gente não quer replicar para o nosso filho. E uma outra coisa é que existem coisas que não eram saudáveis na minha casa, né? Que não foram os melhores exemplos naquele período que eu não replicava hoje também. E a gente nunca vai fazer igual nossos pais, né? Assim, ó, você e a Fanny, vocês criaram um modelo de família de vocês. Nem é a sua casa, nem é a casa dela, não é verdade? É a casa de vocês. Então, acho que a gente busca, né? E é o saudável. A gente pegar aquilo que é melhor de cada família e colocar na nossa. De um modo geral, tenho muita gratidão, assim, pelos exemplos dos meus pais, a minha convivência com as minhas irmãs, e a maioria das coisas, glória a Deus, elas podem ser aproveitadas. Mas aquilo que não era bom, a gente descarta e segue de acordo com a direção que o Espírito Santo dá, com o estudo, né? A gente teve possibilidade de conhecer muito mais coisas hoje. Entrou muito mais ensinamentos na igreja também, né, Léo? Assim, hoje em dia se ensina na igreja assuntos que não ensinava antigamente. Então, para a gente tem muito mais chance de acertar do que os nossos pais tiveram no passado também. Entendi. Maravilhosa resposta, cara. Não podia esperar menos. Olha só. Mentira, desculpa. Não podia esperar mais. A cabeça começa a falhar. Foi mal. Vai falar, tá tudo bem. Principalmente que a luz fica na minha cara, aí acaba. Vamos lá. Tudo bem. Foi muito bom. Muito obrigado. Realmente, tudo que você falou é verdade, principalmente sobre quando a gente se une a uma outra pessoa, a gente forma uma família nova e é uma casa nova. Não é uma soma, é uma mistura. Eu acho. A gente entende bom, né? Eu acho que você sabe, né, Léo? Assim, ó, o que era bom? O casal, olha, isso aqui, família, esse é um modelo essencial. Isso aqui, na minha, é o essencial. E aí a gente vai e aplica na nossa e acha o nosso jeito de viver, né? Nosso jeitinho. Vamos lá.
como é sua relação com o Samir? Então, Samir, a Na minha visão, relação é... na Léo, visão ó, de vocês. Calma, calma, eu, calma. Calma, não, mulher. ó, não, ouve, eu amo esse homem, ó, presta atenção. Sou casada com ele há 15 anos, vai fazer esse ano. Então, ó, eu moro com ele, eu trabalho com ele, certo? Então, quando você fala de editora, o chefe tá aqui. Então, ó, a gente faz tudo junto, né? Em relação ao chamado também. A gente sempre entendeu a necessidade de caminhar junto, né? Que é muito mais proveitoso caminhar junto, na mesma direção, naquilo que Deus tem. Então, assim, ó, a gente faz tudo literalmente junto, assim, é muito raro. Claro que, assim, é muito saudável, a gente tem os momentos de amigo, do esporte, cada um ter o seu momento, mas de um modo geral, a gente convive muito o tempo inteiro. E algo que a gente decidiu fazer é dar certo, né? Então, assim, como eu falei, a gente tem características diferentes, mas a gente decidiu fazer dar certo. Porque amar é uma decisão, né, Léo? Então, você vai ver que com o passar do tempo, você e a Fanny vão ter coisas que nunca vocês vão mudar, ou vão mudar só por causa do Senhor. Mas que você não vai conseguir mudar nela e que ela não vai conseguir mudar em você. Mas assim, né? Isso no casamento se chama renúncia, né? E a gente, por causa do amor, a gente decide deixar aquilo que não é tão bom, né? E a gente consegue valorizar aquilo que tem de melhor. Então, eu e o Samer, desde o namoro, a gente tem uma amizade bem boa. A gente conversa bem, né? A gente se conhece bastante. Isso é uma dica que a gente dá sempre, sempre, sempre para os casais de namorados, para quando a gente vai ministrar, né? Então, assim, a primeira coisa que você precisa é estabelecer uma amizade, né? Que você não passa a amar alguém do nada, né? Então, a amizade ele é o princípio de tudo e isso é muito saudável. A gente se sente bem, né? A gente ouvia as pessoas, estou pirando em casa na pandemia, né? Ou não gosto de voltar para casa. Pelo contrário, a minha alegria é ouvir do meu marido que tudo que ele quer é voltar para casa, né? Então, o sinal de que esse ambiente bom é um lugar de paz, onde ele quer estar comigo, né? Meu filho, a mesma coisa. A gente tenta criar um ambiente, uma forma de se relacionar. Não que a gente não queira estar um com o outro, mas que a gente, pelo contrário, a gente queira sempre estar um com o outro, independente daquilo que a gente tem de diferença, né, Léo? Porque a gente não é só corações all the time, né? Tem hora que a gente também tem que sentar, conversar, que a gente se estranha e, opa, peraí, volta, né? Agora, à medida que o tempo vai passando e que a gente decide crescer em Deus, assim, o ponto principal a gente decide crescer em Deus. A gente vai tendo um relacionamento muito mais maduro, a gente vai deixando carnalidade, a gente vai cedendo coisas que você fala, já sei como o outro buscando em Deus caminhos para fazer funcionar. Então, isso faz com que a gente se dê muito bem, assim, tanto eu como ele. A gente aprendeu a ter um relacionamento com o Senhor como casal, mas desde o início do casamento a gente aprendeu algo muito importante, que existem coisas que para o nosso casamento dar certo, a gente trataria direto com o Senhor. E isso é tão, tão importante, porque homem não muda mulher, mulher não muda homem, mas o Espírito Santo pode fazer obras, né, e coisas que a gente não faria. Então, acho que essa é uma chave bem legal também, né? A gente saber em quem a gente confia e que ele é poderoso para fazer as coisas se organizarem, o relacionamento ser saudável, ser bacana, né? Tem que ser. Para o casamento se manter, tem que ser legal, né, Léo? A parte da diversão não acaba quando você casa. Hã? A diversão não acaba. Não precisa, né? Assim, a gente é muito responsável pelo ambiente que a gente carrega e aquilo que a gente vai proporcionar por quem está do nosso lado. Então, você imagina, Léo, eu moro com meu marido, eu trabalho com ele, na igreja eu atuo junto com ele. Se a gente não decidir, né, fazer com que as coisas fiquem bem, tipo, nossa, sempre vai ter um motivo de insatisfação, sempre vai ter um motivo, né, de que não tá bem. Então a gente decidiu, né, porque amor é uma decisão, porque a gente se ama, a gente decidiu fazer dar certo. Quer tomar uma água, Dani? Não, tá tudo bem. Tá bom.
O que eu ia perguntar, na verdade, era como era a relação de vocês em relação à visão cristã para a casa de vocês, sobre Aham. as decisões e os planos que vocês têm para agora, principalmente agora, com uma nova criança chegando. Sim, Léo, assim, a gente tenta aplicar aquilo que a gente aprendeu e que é o que a palavra diz, né? Assim, existe uma ordem dentro de casa. Uma coisa que eu tava pensando quando você falou sobre família, né? Eu tava pensando agora à tarde sobre isso, assim. Às vezes as pessoas querem que as coisas deem certo do jeito errado. E para a família dar certo, a família é um projeto de Deus. Existe um modelo que ele estabeleceu, né? Então, assim, não adianta a gente querer que dê certo e as coisas estarem em disfunção ou fora de ordem. Então, como que a gente consegue fazer essa manutenção em casa? Mantendo a prioridade, né? O marido, ele é o cabeça do lar. Então, eu posso ser muito ativa, eu posso trabalhar com ele pode me ouvir muito, fazer várias coisas, mas assim, a palavra final é dele. Existem algumas direções que Deus vai compartilhar com ele e não comigo. Às vezes eu observo, né? Já vi algumas experiências de mulheres que tomam muito as rédeas para que as coisas deem certo, pensando que está dando certo, mas que o resultado não é proveitoso porque elas querem ocupar um lugar que não é delas. Então, para a gente manter esse ambiente assim, vivendo mesmo de acordo com a palavra. Então, o Sá é o sacerdote da nossa casa. As principais decisões da nossa vida, que foram assertivas, foram direções que Deus deu para ele claramente. Né? E eu aprendi amadureci, né, e aprendi a confiar naquilo que Deus compartilha com ele como homem. Vão ter algumas coisas que Deus vai compartilhar comigo? Sim, porque eu sou uma mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. À medida que eu me exponho, na verdade, a palavra, ao Senhor, eu vou receber da sabedoria dele para conduzir o meu lar. Mas existem coisas que vão vir de cima para baixo. Não chove de baixo para cima, é de cima para baixo. Então Deus dá instruções para ele. Então, algumas mudanças quando a gente veio para cá, e várias outras em momentos específicos da nossa vida, Deus trata diretamente com ele. Então, às vezes eu tô até conversando um assunto, ele fala, amor, Deus ainda não falou comigo sobre isso. E eu já entendi, Léo, que se Deus não falou, não é um momento apropriado, porque eu sei que é uma decisão que envolve a família e que Deus vai tratar com ele, primeiramente. Deus pode até falar comigo, mas eu entendo que isso precisa ter concordância com o coração dele para que flua da maneira correta. Então, Saé, sacerdote do lar, ele desempenha bem direitinho esse papel, glória a Deus, ele é um pai maravilhoso também. Eu sempre falo isso muitas vezes, ele é um paizão mesmo, então isso para mim é algo muito bom. E eu consigo, assim, a cada dia, né, tenho me exposto mesmo para crescer, me submeter àquilo que a palavra diz para desempenhar o meu papel, né? Meu papel é de esposa. Então, eu faço muitas coisas, mas, Léo, eu tenho uma responsabilidade primeiro com a minha casa, né? Isso é muito claro para mim. Eu sei que vão chegar outras fases de mais coisas, mas eu sempre tomei muito cuidado para viver cada momento com Deus, porque eu sou esposa, eu sou mãe, né, meu amor? Já quer aparecer? Aqui, ó, meu rapaz, ó. Fala oi. Pode falar um oi, cara. Fala pelo menos um oi aí. Fala oi, filho. Oi. Oi. Aí, ó. Então, peraí. E aí, assim, eu posso dar aula, fazer um monte de coisa, mas isso nunca pode exceder em relação ao meu compromisso com a minha família primeiro, né? Então, eu sou dona de casa, sou mãe, eu sou esposa, e eu tenho que ir mantendo esse equilíbrio, né? É um malabarismo que a gente vai fazendo e vai se organizando. Tenho minha vida profissional? Tenho. Então, um exemplo prático, bem tranquilo com o Samir. A gente tem que fazer supervisão lá em São Paulo. Há 15 dias eu mesmo fui, viajei sozinha. Fui para lá, fiz. Mas ele sai mais, porque é mais tranquilo para ele sair de casa do que eu. Então, para mim, fica um pouco mais limitado. Mas eu tenho meu espaço para fazer isso também. E a gente cria o Bruno conforme a palavra também, ensinando no caminho. Né? Para de falar disso, que é a próxima pergunta. Tá bom, parei. Deixa o Bruno quieto. Perto com a palavra. Deixa o Bruno quieto. Sou. Parei. Aí.
Dada, e você acredita, né, ou só mostra pra gente sobre o seu pensamento sobre isso? E eu não estou fazendo pegadinha, nem fazendo uma pergunta que seja desviada, tá? É realmente uma questão de conversa entre nós. Que existe um momento em que a mulher pode, barra, deve tomar as rédeas da casa, pelo menos por um tempo? Léo, se ela tem um marido, não, porque tem uma ordem instituída por Deus, entendeu? Eu acho que tem situações bem específicas e delicadas, né? A gente tem mulheres que ficam viúvas, a gente tem situação de mulheres que o marido não é cristão, e ainda assim é bem delicado, né? Precisa saber como se mover, então não dá pra gente falar de uma forma geral. Sim. Mas, assim, no grosso, assim, no geralzão, a mulher tem o papel dela, mas o marido é o cabeça do lar, né? A única coisa que a mulher não pode, no caso do marido, não cristão e tal, ela ir contra a palavra, mas ainda assim precisa de muita sabedoria para saber como se mover dentro desse caminho. Era justamente a respeito desse momento. Se ela está no lar e ela quer o crescimento do lar dela, mas o marido não é cristão ainda. Uhum. Era sobre isso que eu queria realmente ouvir. Uhum. A primeira parte que você falou deu para entender super bem, foi muito bom. Mas eu só fiquei com essa questão, não porque eu fiquei em dúvida. Eu também sei dessa parte, mas é porque eu queria que as outras pessoas, quando forem ver a live, te ouvissem falando a respeito. Uma coisa, Léo, que a gente precisa tomar cuidado é porque às vezes algumas mulheres super espiritualizam as coisas e querem tomar as rédeas, quando não é o papel dela. E a Tá. Bíblia fala que a mulher ela precisa ganhar o marido pelo seu procedimento e não tomando as rédeas. Então, às vezes, querendo acertar, toma uma posição que não é dela, quando na verdade poderia se manter na sua posição e nesse lugar, com o seu procedimento, ganhar o seu marido, entendeu? Ficou. Olha, eu só tenho isso aqui, ó. Não tem nem palavras, tem nem palavras. Ai, Léo. Agora vamos falar sobre o Bruno. Vamos falar sobre o Bruno. Sim. Falando sobre isso, você precisa de um momento para atender o que ele te falou em baixinho, sussurrado aí? Hã? Não, tá tudo bem. Pode seguir. Tudo bem? Tudo. Então, tá bom. Como você faz para ensinar o seu filho a andar na palavra? Exemplo, Léo. Você pode falar 1000 vezes, mas é o exemplo que arrasta, né? Então, como o C.S. Lewis fala, filho não é a distração do trabalho importante, eles são o trabalho importante. Eu procuro tomar muito cuidado em relação a isso, assim, né? Em saber aonde, como me mover no chamado, no trabalho, porque primeiro eu tenho uma responsabilidade aqui em casa, com ele, com o crescimento dele, né? Junto com o Samir. E na palavra, a gente precisa ir educando mesmo, como a Bíblia diz, né? Colocando, inculcando. Então, pequeno, a gente expunha ele as verdades da palavra no contexto dele, musiquinha, né? Escolinha, aquelas coisas. Hoje ele já lê. Então, hoje mesmo ele estava lendo um livro, né? Um livreto do Pastor Bud. E aí eu falei, leia essas páginas, depois você vai me explicar o que você leu. E aí ele falou o que ele leu e depois eu peguei as páginas, né? E eu mesmo falei o que ele tinha lido e trouxe mais clareza à luz da palavra a respeito daquilo para ele entender mesmo, né? O que ele estava lendo. Então a gente tem que ter momentos de devocional com a família, né? Ensinar ele a ter os momentos dele, se congregar, né? Léo precisa, assim, levar para a igreja, entender, né, o que é se congregar e ter uma vida comum no lar saudável, né? Então, não adianta só querer dar um chá de Bíblia na criança e não ter uma vida comum do lar saudável. Isso é muito necessário. Então, a gente tenta manter, assim, brincar com ele, ter ambientes de comunhão, ser exemplo, né? Quando come, quando senta, no que fala, em como vai corrigir, né? O Samir é maravilhoso nessa parte de disciplinar, eu aprendo com ele em relação a isso. Ele é muito equilibrado,
nesse ponto como pai. Então, isso também diz muito para o seu filho sobre quem é Deus, né? Então, o Samir sabe disciplinar com a vara, mas conversando, mostrando onde errou, lendo a palavra, corrigindo com a vara, e depois tem o filho no colo junto, né? Então, tudo isso ensina ele o que é sobre o amor de Deus, né? O que é servir ao Senhor, o porquê a gente faz o que a gente faz. Então, é mais ou menos isso. A gente não é perfeito, às vezes a gente erra também, às vezes a gente tenta algo, né, ver que não funcionou, ou numa outra fase as coisas estão meio desajustadas, a gente fala, não, tá errado isso, aí puxa as rédeas, vai, acerta e põe no lugar. É desafiador criar, né, um filho hoje, mas tem graça, tem sabedoria que Deus dá pra gente instruir aí no caminho, sim. Tá bom. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, só que agora eu tô até besta de fazer essa pergunta, porque eu sei a resposta. Todo mundo sabe a resposta, mas eu vou fazer só para que a gente ouça você falando. Porque eu já falei, eu quero saber sobre a sua mente, o que você tem. Qual é o alicerce da família? A palavra, né, Léo? A palavra fala que a gente precisa ver onde é que a gente está edificada, né? Muito simples assim, onde nós estamos construindo, né? Sobre uma rocha firme, um alicerce de Deus ou sobre areia. Então, a palavra é nosso alicerce, é o que mantém a gente de pé, seja nos momentos desafiadores ou nos momentos muito bons também. A palavra é, né, esse alicerce para qualquer situação. E o Samir costuma falar uma coisa bem legal quando a gente está falando para casais, por exemplo, né? Isso se aplica a filhos, a tudo na família. Não existe a minha ideia melhor, não existe a ideia dele ser melhor, existe o que a palavra diz. E aí a gente se inclina para aquilo que a palavra diz. Por mais não adianta ser orgulhoso, porque eu quero que seja desse jeito. Não vai funcionar, Léo, o que eu falei aquela hora, né? O que eu vejo muitas pessoas tentando fazer família no método errado. Quando a família foi criada por Deus, ele já deixou lá um modelo de como que tem que funcionar, né? Deixou o manual, faz assim que vai dar certo. Às vezes não vai ser gostoso, às vezes não é o que eu queria fazer. Às vezes eu preciso ter que mesmo renunciar, colocar meu orgulho no bolso, né? Aprender a andar em submissão, em humildade, em quê? A palavra. Não é porque eu não quero que a opinião do meu... não é porque a opinião do meu marido, porque eu não quero que ele esteja certo, mas se o que ele estiver falando estiver em concordância com a palavra, eu vou ter que me submeter ao que a palavra de Deus diz, né? Porque ela é o nosso alicerce mesmo, né? Então não tem para onde correr. Pode falar, tá chovendo no molhado, né, molhando no chovido falando isso, mas é a verdade, né? Então hoje as pessoas ficam buscando métodos e um monte de coisa. É verdade, Léo, né? Muitos blogs, eu também leio, gente, também sigo gente, também vou buscar muitas dicas em outros lugares, mas, Léo, tudo volta para a palavra, não adianta. Se você seguir o manual, vai dar certo, entendeu? Não é só para a família, para a vida. Horas para te ajudar. Agora o caminho já está lá para você, está aberto para você seguir. Na escolinha das crianças, outro dia eu estava falando também sobre a Bíblia, que enquanto eu estava lá em Lins, eu era parte do Ministério do Departamento Infantil, né? Aí outro dia eu fui conversar com eles a respeito de leitura da palavra. E eu falei exatamente sobre isso. Falei que o nosso amigo Manuel, ele vem com tudo aquilo que a gente compra para ensinar a mexer com aquela coisa. A televisão vem com o manual da televisão, para a gente saber como os botões da televisão funcionam, o cabo funciona, os buracos que a televisão tem, aonde a gente enfia cada fio. O carro vem com o manual do carro, porque não adianta nada eu ter um carro, ter habilitação e nunca ter visto alguém andar, se não ter pelo menos lido o manual. Não vou saber nem abrir a porta. E o manual da vida, para ensinar a gente a crescer, a andar, a ter relacionamentos, a ter uma família, a criar os nossos filhos, a fazer qualquer coisa, tá aqui. É isso aí.
esse é o manual. Uhum. Você tá com alguma dúvida? Manual. Aí, é isso aí. Então, te ouvir é muito bom, Dada. Ah, De que bom. verdade. O próximo é o Samir. Samir que se cuide, viu? Vou fazer umas perguntas pra ele também já. Aí. Tô nem aí se ele vai querer participar ou não, já tá intimado. Aí. Diane, esse é o seu momento. Gostaria que você ficasse à vontade, você tem quanto tempo você quiser. A palavra é toda sua. Tá bom. Léo, acho que a gente falou várias coisas que são bem principais, né? Quando a gente tá falando de família, né? Então, a primeira coisa é, não adianta querer fazer dar certo usando os métodos errados, né? Gostando ou não, sendo confortável ou não, a gente precisa seguir o manual. A gente precisa seguir as instruções, né? E deixar as coisas bem organizadas dentro de casa. Então, o marido é cabeça, né, mesmo do lar, a mulher é auxiliadora, e a Bíblia fala que ela é uma auxiliadora idônea, que ela é capaz para essa função que ela está chamando, que ela é apta, né, que ela é cheia de capacidade para ser essa auxiliadora e uma grande bênção para o marido e a gente criar os filhos, né, no temor do Senhor, em obediência, instruindo no caminho. Isso é, acho que, algo bem básico para a gente deixar aqui, né, bem claro e que é possível. Às vezes não vai ser confortável, mas é possível. E à medida que a gente decide caminhar à luz da palavra, isso vai se tornando mais fácil para a gente, mais claro, né, e mais confortável também. E a segunda coisa que eu queria falar é sobre comunicação, né? É um assunto até que a gente tem falado bastante quando o pessoal fala para a gente ministrar para casais, principalmente, mas na família como um todo. É muito importante, né? Na família e para os dias de hoje, a gente saber comunicar bem, né? A gente saber compreender qual é a linguagem de amor, né, que o nosso marido tem, que o nosso filho tem, para que ele possa tanto receber do nosso amor, né, como a gente também possa dar de maneira correta, né, passar o nosso amor para nossa família da maneira correta. E num sentido mais literal, assim, da comunicação mesmo, direto, a você saber, né, se comunicar com a sua família, estabelecer uma forma que a gente consiga conversar, que a gente consiga se entender, né? Isso é muito importante, Léo. Às vezes, assim, a gente vê hoje, né, as crianças com a cara na tela, com o celular. Hoje tem tantas distrações que fazem com que a família possa ficar desunida no mesmo ambiente, mas totalmente desconectado no mesmo ambiente, mas pessoas que se desconhecem, né? Então, algo que eu queria deixar aqui que é muito importante a gente não perder alguns valores essenciais, né? Então, ter o tempo de comunhão, o tempo das refeições na mesa, juntos, né? O tempo que a gente para tudo, se desconecta das coisas para valorizar aquilo que é essencial, seja o momento da refeição, seja um momento que a gente vai deixar de fazer qualquer outra coisa com alguém ou qualquer outro compromisso para valorizar o tempo em família. E algo que a gente cresceu bastante, né, que é muito importante para nós também, é o momento de devocional em família. Né? Então, assim, a gente teve tantos resultados, tantas respostas de Deus quando a gente se aplicou nisso de maneira diligente. Então, vale a pena, né, confiar no Senhor, entrar em concordância com a sua própria família a respeito dos planos, daquilo que Deus tem para nós. Então, esses tempos de devocionais, de culto doméstico, né, são muito importantes, porque a gente pode concordar com qualquer pessoa, mas é tão bom quando a gente pode concordar com aqueles que estão na nossa mesma casa, com aqueles que nos conhecem, que têm os mesmos alvos, que sabe quais são, né, os nossos objetivos, o nosso propósito em Deus. Então, isso é muito, muito importante também, né? Algo que eu queria deixar, que é algo que a gente sabe que dá resultado, que a gente viu o crescimento da nossa família, que é esses momentos de devocionais. Então, vale a pena
né, priorizar o Senhor, vale a pena priorizar aquilo que Ele diz, vale a pena praticar aquilo que a palavra diz, seja estabelecendo, né, a ordem certa para cada coisa, seja fluindo no dia a dia, de acordo com os valores da palavra mesmo de Deus, para tudo aquilo que Ele tem para nós, né, como família. Existe um jeito certo de fazer a família, né, é o plano de Deus, e Ele deseja que a gente seja bem sucedido nisso. Então tá bom. Olha só, hoje a gente aprendeu muita coisa. Glória a Deus. Dadá, muito obrigado. Não te de nada. Como eu falei no começo, realmente eu agradeço muito pela sua vida. Não só pelo seu trabalho, mas pela pessoa que você é. Porque eu recebi de você, não só hoje, mas no dia que você foi dar aula do Rema para minha turma, todas as vezes que você ministra na igreja que eu estou presente, toda vez que eu vejo você falando sobre algo, e é claro, a sua vivência e as suas palavras vão ecoar, tá bom? Então, muito obrigado pela sua vida e pelo seu tempo. E eu queria, por gentileza, que você orasse para a gente terminar. Sim. Tá bom? Sim, combinado. Pai, muito obrigada por essa noite, obrigada por esse tempo, eu te agradeço pela vida do Léo, da Fanny, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de servirmos a você, de falarmos a respeito das coisas da sua palavra, Senhor, isso traz crescimento para nós, isso faz com que a gente fique melhor. É bom compartilhar a respeito das suas verdades e da sua vontade para nós como família. Nós oramos, Senhor, para que quem esteve nessa live, aqueles que ainda vão assistir, Senhor, possam ser abençoados com as verdades da palavra, não, Senhor, por nós, mas por causa do Senhor em nós, daquilo que você tem feito, e a gente pode testemunhar. Vale a pena servir a você, vale a pena, Senhor, fazer uma família de acordo com o modelo que você deixou. Senhor, muito obrigada, porque você tem planos de paz, você tem, Senhor, planos para que a gente seja bem-sucedido e a nossa família também. Eu oro abençoando a vida do Léo, da Fanny, o Senhor trazendo clareza para eles a respeito dos planos, o propósito, a estação que eles estão vivendo, Senhor, direções tão claras e específicas para que eles possam seguir, Senhor, te servindo, amando o Senhor e cumprindo o propósito que você tem para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, a gente vai acabar por aqui. Mais um POV. Para onde vamos com a sabedoria de Daiane Bonetti. Muito obrigado e até a terça que vem. Até, Léo. Obrigada, viu? Tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.